Olá, queridos amigos e queridas amigas que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda e hoje estamos recebendo a professora doutora Lúcia Adriana Vilas Boas Goulart, da Unesp de Tupã. Lúcia, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, para que eu possa falar um pouquinho sobre a minha vida e sobre meus projetos. Excelente, e vamos começar a falar. Olha só, para você que nos assiste, a professora Lúcia tem a formação em Física pela Universidade Federal de São Carlos, que é a UFSCar. Tem também o mestrado e o doutorado na área de Ciência e Engenharia dos Materiais, também pela UFSCar. Inclusive, Lúcia, até para que o pessoal possa entender um pouquinho melhor sobre essa sua graduação, mestrado e doutorado, né? A área de Física ela tem uma correlação também com a área de Engenharia de Materiais, né? Tem, ela é totalmente conectada, né? A Materiais, ela vem, então, explorar todas as aplicabilidades, todas as propriedades dos materiais. E aí, para você entender um pouquinho todo esse processo, né, a gente tem uma figura que a gente chama, que é de processamento, estrutura e aplicação. E aí, todo esse entendimento, ele não só necessita de conhecimento de física, mas como também conhecimento de química, ligações desses materiais, para você entender um pouquinho das propriedades deles. Muito bom, excelente. E para que você também entenda um pouquinho mais sobre a professora Lúcia, né? Ela é professora do curso de Engenharia de Biosistemas aqui da Unesp de Tupã e também é coordenadora do projeto de extensão Meninas na Ciência. Inclusive a gente vai falar bastante sobre esse projeto hoje também. Isso. Muito bom. Mas para a gente começar esse nosso bate-papo, né? E vamos falar para o pessoal que nos assiste onde você nasceu, como que foi essa sua trajetória de vida. Tá bem. Eu nasci na cidade de Tambaú, né, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Para quem conhece um pouquinho o estado de São Paulo, é um pouquinho mais para o norte, próximo do sul de Minas ali, Poços de Caldas, né, região do sul de Minas, Casa Branca. E na verdade, a minha família, a gente morou no sítio durante um tempo e depois que a gente foi para a cidade de Tambaú. Então eu sou a filha mais nova de 9 irmãos. 9 filhos, então, seus pais têm, Lúcia? Meus pais têm 9 filhos. E você é a caçula? Eu sou a caçula deles. Muito bem. A mais novinha, né? A raspa do tacho, como eles dizem, né? E aí, meus irmãos, eles são 6 homens e 3 mulheres, né? Então, eu nasci nessa cidadezinha do interior, ela é uma cidadezinha de 22 mil habitantes, mais ou menos. E aí, eu fui... minha trajetória, ela começa, né, nessa cidade, na convivência com os meus irmãos em Tambaú. E vocês moravam então no sítio? Você chegou a nascer no sítio mesmo? Não. Meus irmãos nasceram no sítio, mas eu nasci no hospital. Minha mãe teve complicações no parto, então ela precisou fazer uma cesárea. E aí eu nasci de cesárea. Meus irmãos nasceram de parto normal e em casa, né? Minha avó que fazia os partos naquela época, né? E aí eu morei até uns 3 anos mais ou menos de idade no sítio. Meus irmãos, eles conviveram mais tempo, aí depois a minha família ela se mudou para a cidade com o intuito de avançar nos estudos, né? Porque como a gente morava no sítio, a gente não tinha acesso às escolas, a gente tinha até só ensino fundamental. E aí para fazer o ensino médio, o ensino técnico, naquela época a gente precisava vir para a cidade, que era uma distância muito longa, e muitas vezes não tinha transporte para isso. Aí Excelente, e que legal que seus pais tiveram essa preocupação com a educação de vocês, então, né? Não, meus pais se preocupavam bastante com isso, né? Meu irmão mais velho, ele gostava muito de estudar, meus irmãos, eles se dedicavam bastante, e aí eles perceberam, né, que se eles quisessem ter uma oportunidade de vida melhor, eles necessitariam esse estudar, estudo. né? Meu pai e minha mãe, eles não fizeram, né? Só fizeram até o ensino infantil, que a gente conhece hoje até a 5ª série, né? E aí, a minha família, meus irmãos todos, a gente se dedicou e quis ir além, né? Inclusive até um ensino superior, para se dedicar, assim. Ótimo, excelente. E como que foi essa infância, Lúcia? A infância, assim, era aquela infância bem difícil. A gente difícil não tinha... financeiramente? Difícil financeiramente, né? Meu pai, ele trabalhava no sítio, ele era ajudante, né, lá no sítio, então a gente morava numa casa que era do dono da fazenda, inclusive. E aí ele trabalhava, né, nesse sítio de semana, e aí quando ele decidiu se mudar para a cidade, aos finais de semana ele vinha e ele que construiu a nossa casa, que a gente mora lá em Tambaú. Então no final de semana ele vinha para fazer a construção, e aí quando ficou pronta, né, que era uma parte só da casa, e a gente se mudou para a cidade. Aí ele veio
e ele conseguiu passar no concurso público na prefeitura e trabalhava como funcionário da prefeitura, aquele funcionário braçal mesmo, trabalho braçal, e aí ele... Mas já foi melhorando ali um pouquinho Já foi melhorando ali um pouquinho a qualidade de vida. Olha só, que guerreiro, hein? Parabéns. Obrigada. E meu pai, quando a gente morava no sítio também, ele costumava a plantar, a criar galinha. Então, assim, boa parte da nossa alimentação era meu pai que produzia, que fazia tudo lá em casa. Ótimo. Então, E aí depois, então, vocês mudaram para a cidade, seus irmãos mais velhos já foram para o ensino médio, ensino técnico? Já. Meu irmão mais velho tinha 17 anos, mais ou menos, se eu não me engano. E aí começaram a fazer, né? Aí os meus irmãos mais velhos, eles trabalhavam durante o dia e estudavam à noite, no ensino médio à noite. E aí depois que eles terminaram, aí eles foram fazer faculdade, aí eles fizeram faculdade particular, e aí foram estudando, né, nesse processo. E depois os mais novos, assim, os 5 mais novos, aí a gente conseguiu passar numa universidade pública. Olha só, então você e todos os seus irmãos têm ensino superior? Tem ensino superior. Que legal, hein? Meus pais não tiveram, mas eles garantiram que nós tivéssemos, né, que os filhos... Souberam dar valor à educação e passar isso para vocês, né? Passaram isso pra gente, legal. né? Então você e os seus últimos 5 irmãos aí fizeram universidade pública? Fizeram universidade pública. A gente fez. Eu tenho mais 3 irmãos que são físicos. Olha só. Nós somos em 4 físicos na família e tem um irmão meu que é engenheiro, ele é engenheiro mecânico. E hoje ele trabalha na Embraer, inclusive. Olha só, que legal, hein? E lá em casa, né, hoje todos, graças a Deus, todos nós estamos empregados, né, todos. O meu irmão que trabalha na Embraer é o único que não é funcionário público, porque o resto é tudo funcionário público hoje, né? Que legal, Lúcia. E o que te inspirou a fazer o seu curso de graduação em Física? Quando eu era criança, né, lá em casa, como a gente não tinha acesso a muitas coisas, então os nossos brinquedos era a gente que fazia, né? Então a gente fazia carrinho de barrinho, todas as coisas, a gente fazia os eixos, as rodas, a gente pegava graveto, montava, fazia todo o sistema de rotação. Ou então, que nem minha mãe tinha um fogão de lenha, nossa, era muito gostoso, porque no frio a gente ficava tudo lá naquele quartinho onde minha mãe cozinhava, né? E aí a gente pegava cinzas do fogão de lenha e limão, assim, e colocava suco de limão para ver aquela reação se formar. Ou então a gente pegava aquelas lâmpadas incandescentes que a gente tinha, quando ela queimava, a gente tirava o bulbo ali à parte, lixava, enchia de água e fazia uma lupa. Olha só. Então, tipo, quando a gente era criança, a gente fazia muitos testes e muita experimentação, né? Então eu sempre quis ser cientista. Para mim, entender como que as coisas funcionavam, observar até mesmo quando a luz passava... Quando formava o arco-íris, a difração da luz e todo isso me fascinava demais. E eu queria entender como funcionava. E eu gostava muito da área de exatas, né? E eu tinha essa facilidade e tudo mais. Mas eu tinha uma dúvida muito grande se eu queria seguir a área de direito, porque eu também gostava muito de história, de português, e gostava de ler bastante. E a minha irmã mais velha, que sempre foi a minha inspiração, ela foi fazer direito. E eu achava que eu queria mesmo, mas aí depois, quando eu entrei no ensino médio, que é aí que eu comecei a conhecer de verdade a física, todas as reações químicas, aquilo que eu via quando eu era criança, e entender melhor aquilo foi me instigando muito mais, né? Que é aí que se ramificou no meu curso de graduação e na engenharia de materiais. Excelente. E nessa época do ensino médio, você já tinha, então, 3 irmãos que já faziam física? Já tinha. Todos os meus irmãos já estavam na faculdade. Olha só. Eu também já tinha isso também ia instigando você. Com certeza. Eu tinha uma inspiração muito grande neles. Que legal, Lúcia. Era uma inspiração para mim. E aí, então, você decidiu fazer física. E por que na UFSCar? Na verdade, eu comecei o meu curso na Unesp. Eu fiz um ano na UFSCar, na Unesp de Rio Claro, foi quando eu prestei o vestibular e eu passei. Mas aí, financeiramente, acabou pesando um pouco para mim ficar em Rio Claro, porque era uma cidade um pouco mais distante de Tambaú, e em São Carlos, que foi quando eu fui para a UFSCar, era próximo de onde meus irmãos moravam, né? Então eu tinha uma facilidade maior, era mais próximo da cidade dos meus pais, porque eu voltava todo final de semana para vê-los, e aí financeiramente acabou compensando para mim, e eu pedi transferência para a UFSCar. Aí foi aí que... Olha só, você pegou uma transferência, foi para lá e terminou sua graduação então na UFSCar. Terminei a graduação na UFSCar, né? E eu queria também fazer pós na engenharia. Porque quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei muito na dúvida se eu faria engenharia de materiais ou física, inclusive.
E aí depois foi quando eu decidi, que eu tinha uma cunhada também que ela é engenheira de materiais, e comecei a conhecer mais do curso com ela, e eu percebi que eu poderia fazer a física e ainda depois fazer a pós, porque meu sonho sempre foi ser professora mesmo, né? É mesmo? Era. Que legal, então a carreira acadêmica estava na sua essência. Eu era aquela criança e aquela adolescente que sabia muito bem o que queria, né, sabe? Tipo, que tinha aquele sonho e que achava... ter professores assim na minha vida sempre me inspiraram bastante. Eu sempre achei muito bonito, eu tenho uma admiração muito grande por essa carreira, né? Sim. E passar o conhecimento para frente sempre me fascinou. Então eu já sabia muito bem o que eu queria, eu sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado, e foi aí que eu fui seguindo. Muito bem. Então você terminou o curso de Física, que foi licenciatura ou bacharelado? Eu fiz os dois. Ah, você fez os dois? Licenciatura e bacharelado? Licenciatura e bacharelado. Ótimo, ou seja, você poderia trabalhar com pesquisa e também lecionar em salas de aula. Em salas de aula, tanto no ensino... E o que você foi fazer assim que você terminou a graduação? Aí eu já prestei o mestrado, né, porque eu sabia que eu queria fazer mestrado na materiais. E aí eu já, na verdade, durante a graduação eu já fiz iniciação científica na engenharia de materiais, né? E aí eu já entrei no mestrado logo em seguida. Então terminei a graduação em 2006, em 2007 eu já entrei no mestrado. Ótimo, foi aluna bolsista do mestrado? Foi, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Eu consegui bolsa. Quando eu prestei a prova eu fiz uma colocação muito boa, então eu já tinha bolsa disponível pelo programa de pós-graduação. Isso já ajuda também a se manter. Porque desde quando eu estava... Não, quando eu fiz a graduação, porque minha família não tinha recurso financeiro, então eu morava no alojamento da universidade, né, que a universidade ela tem todo esse apoio, essas bolsas que são para os alunos socioeconômicos que necessitam, né, desses apoios financeiros. Aí eu tinha a bolsa de alojamento, que eu morava dentro da universidade, eu tinha a bolsa alimentação e também na época tinha uma bolsista de fundação de apoio institucional, que eu lembro até hoje, acho que era R$110 a bolsa, só para ter uma ideia. Mas que fazia uma diferença muito grande. Com certeza. Era o essencial para você passar o mês, se alimentar e ter onde morar. Se alimentar não precisava porque eu tinha bolsa de alimentação. A universidade ele tinha um bandejão, que então eles tinham almoço e refeição. Eu almoçava e jantava todo dia lá de graça, né? Então, sem esses apoios aí, então, eu usava o dinheiro para no final de semana viajar, pegar um ônibus e ir para visitar os meus pais, né? No final de semana. Ótimo, olha só que legal. Isso é importante a gente reforçar, né, Lúcia? Porque o pessoal que nos assiste, né? Primeiramente, as universidades elas estão aí para dar esse apoio e para transformar vidas, né? Sim. Assim como transformou a minha vida, transformou a sua e de demais colegas nossos também. Sim. Né? Vale ressaltar que quando a gente fala em bolsas em universidades públicas, né? Primeiro que para você estudar em universidade pública você não paga para estudar. Não. Essas bolsas elas são bolsas para apoiar o aluno. Né? Então são bolsas que o aluno vai ter ali um alojamento, né, uma moradia, uma alimentação, né, um auxílio financeiro para que ele possa ir passando os meses, né, e se mantendo e também assim finalizar a sua graduação. Sim. Inclusive não é só na UFSCar. Não. Aqui na Unesp Tupã a gente também tem essas bolsas socioeconômicas, auxílio aluguel, bolsas de pesquisa que os alunos ganham para fazer pesquisa, extensão todo mês também, né? É o que nós chamamos da bolsa de permanência estudantil, né? Então ao longo de toda a graduação, o aluno que necessita e que tiver interesse também em estudar, mas que acha que não consegue se manter, a gente tem esse auxílio financeiro. E eu posso garantir que faz a diferença. Com certeza. Que hoje eu estou aqui. Prova viva. Muito bom. Ô, Lúcia, e depois, então, como é que você veio parar aqui em Tupã? Você foi fazer o mestrado, doutorado, e como que você veio parar em Tupã? Eu queria, como eu falei para você, meu objetivo sempre foi ser professora, né? E aí eu terminei o doutorado em 2013 e eu queria seguir a carreira acadêmica. Mas no meu curso eu não tive muita experiência didática, foi então que eu decidi começar a dar aula numa faculdade particular. Aí eu comecei a dar aula numa faculdade particular para ter essa experiência. Em 2013 eu dei uma aula numa faculdade ali próxima em São Carlos, que é uma cidade de Americana, e que me fez adentrar nesse mundo. E eu tenho uns alunos que eu dei aula nessa faculdade particular, eu tenho um carinho muito grande por eles, né, que aprendi muito com eles, eu sempre aprendo com os meus alunos. E aí depois teve um concurso para professor substituto na própria UFSCar, no próprio departamento de física. Aí eu prestei, eu passei. Daí eu fiquei 2 anos lá como professora substituta e fui prestando concursos assim que surgiram, né? Eu prestei alguns concursos e aí quando surgiu o concurso aqui, o concurso era bem na minha área. Né? E eram as disciplinas que eu gostava. E assim, quando eu dei aula lá na UFSCar,
eu dei aula para todas as áreas. Então, como é o departamento de física, você leciona para todas as engenharias, para as matemáticas, para as físicas, para a química, né? E eu gosto muito de dar aula para engenharia. Aí quando surgiu a oportunidade, naquele íntimo, eu desejava muito passar, mas eu sei que é muito concorrido, e quando eu passei eu fiquei muito feliz. E hoje a engenharia de biossistemas se tornou o meu curso de coração. Que bom, graças a Deus. E desde quando você está aqui em Tupã? Desde 2016. Desde 2016 você é tupanhense. Sou tupanense. Que legal. E, na verdade, em 2015, porque eu passei como professora substituta aqui, na vaga que eu já estou atualmente, né? Primeiro teve a vaga de substituta e depois teve o concurso, e aí eu passei e vim para cá. Sensacional, que trajetória de vida pessoal e profissional lindíssima, né, Lúcia? Obrigada, Paulo. Parabéns, né? Uma história muito linda e que Deus continue te abençoando sempre, assim. Amém, Paulo, né? Né? E de estar aqui, principalmente, né, com colegas como você também, que está lá sempre o tempo todo, e sabe do desafio que é, mas também a compensação que a gente tem de estar lá, e toda a gratificação é importante poder transformar vidas e estar lá atuando, é muito bom, Paulo. Muito bom. Excelente. Bom, e olha só, você que nos assiste, que história de vida, mais uma vez, reforço aqui, né, lindíssima. É uma trajetória de vida pessoal e também profissional sensacional que a gente ouviu aqui da professora Lúcia. A conversa está muito boa, não tá? Tá muito boa, Paulo. Tá muito boa, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, é só um minutinho, daqui a pouco a gente já retorna. Tá bem.